Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando na manhã desse domingo para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Flamengo que participa hoje do último jogo da temporada de 2024 e também da despedida de Gabriel Barbosa do time do Flamengo. Antes da gente trazer esse giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, não tem enrolação. Vamos às notícias do Mengão. Bom, o Flamengo fez ontem, sábado, a última atividade em preparação para enfrentar hoje no Maracanã o Vitória da Bahia, assim como também realizou o último treinamento da temporada, já que amanhã, após a partida contra o Vitória, todos os jogadores estarão de férias. O treino de ontem, sábado, foi de muitas emoções. Primeiro, por ser o último da temporada, pela despedida de Gabriel Barbosa e também do vice-presidente Marcos Braz, se despedindo de atletas e funcionários do clube. O treino foi comandado por Felipe Luiz, sem saber se poderia contar ou não com Bruno Henrique, após a nova decisão do STJD e também a falta ainda de uma resposta por conta do pedido do Flamengo de conversão da pena imposta em multa para a questão do Bruno Henrique. Com essa dúvida, Felipe Luiz treinou o time de várias formas e boa parte da atividade sem a presença do camisa 27, Bruno Henrique. Assim, não há definição sobre a escalação rubro-negra para enfrentar o Vitória da Bahia. A decisão do STJD, enfim, no comecinho da noite de ontem, sábado, o STJD se manifestou deferindo o pedido do Flamengo. Portanto, a pena imposta a Bruno Henrique de 2 partidas foi convertida numa multa de R$25 mil, deixando o Bruno Henrique apto a estar em campo amanhã pelo Flamengo, jogando ao lado de Gabigol. Dito isso, poderemos arriscar que o provável Flamengo para enfrentar o Vitória da Bahia hoje no Maracanã, logo mais às 16 horas, será Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Dela Cruz e Gerson, Michael, Gabigol e Bruno Henrique. Esse é o provável Flamengo. No final da atividade de ontem, sábado, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, reuniu os jogadores, a comissão técnica e membros do departamento de futebol no gramado para se despedir. O vice-presidente agradeceu a todos e explicou mais uma vez a decisão de deixar a pasta no final desse ano para focar na sua vida pessoal em 2025. Felipe Luiz foi o porta-voz de todos os que estavam ali a ouvir Marcos Braz. Discursando em agradecimento e gratidão ao dirigente, o papo durou 10 minutos e teve em Michael um dos jogadores mais emocionados. O papo se encerrou com o aplauso dos jogadores e também da comissão técnica para o dirigente que se despedia. O atacante Cebolinha, pelo segundo dia seguido, treinou normalmente com todo o grupo e vive a expectativa de ser relacionado para a partida de amanhã, a partida de hoje contra o Vitória, logo mais no Maracanã. Luiz Araújo, Léo Pereira, Rossi e Alexandro, todos treinaram e vão para a partida como opção ao treinador Felipe Luiz. A CBF definiu a equipe completa de arbitragem para trabalhar em Flamengo e Vitória logo mais no Maracanã. O árbitro é Lucas Casagrande, do Paraná. Na bandeira 1, Neuza Inês Beck, de São Paulo. Na bandeira 2, Vitor Hugo e Musa dos Santos, do Paraná. E o árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, de Santa Catarina, Rafael Trace. A transmissão da partida vai ser feita tanto pelo Sport TV 2 como pelo Premier, então, com certeza. E casa cheia o Maracanã, porque todos os ingressos foram vendidos
para essa partida. O Flamengo Basquete, o orgulho da nação, voltou às quadras do NBB 24-25 ontem à tarde no Maracanãzinho, quando enfrentou o Brasil e venceu por 90-64, mantendo-se na vice-liderança da competição. Agora o Flamengo volta todas as suas atenções para a disputa da Champions League das Américas nos próximos dias 15 e 17 de dezembro. No dia 15, enfrenta o Boca Juniors no Tijuca Tênis Clube e no dia 17 enfrenta o Touros de Chiriquí, Touros de Chiquiri, né? Um nome meio complicado, que são os dois adversários da Champions League da América. E aí, depois de passar dessa primeira fase da Champions League da América, o Flamengo volta a jogar pelo NBB somente no dia 20 de dezembro contra o Bauru, no Maracanãzinho. O Flamengo Futebol Feminino Sub-20, atual campeão da Copinha Feminino, volta a jogar pelas quartas de final da competição, hoje, domingo, daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, na Imbraquina Arena, em São Paulo. As quartas de final serão jogadas em partida única. Flamengo e Ferroviária de Araraquara se enfrentam às 11 horas da manhã. Partida essa que terá transmissão do canal de YouTube do Paulistão. A despedida de Gabigol, hoje no Maracanã, será feita com uma série de ações realizadas pelo clube e também pelos torcedores. Por parte do Flamengo, é montar uma despedida nos mesmos moldes dos outros personagens de 2019, Felipe Luiz, Rodrigo Caio e Diego Ribas. Troféus conquistados estarão no campo, no gramado, placa em homenagem a Gabigol e a expectativa de que a família do atleta, do homenageado, esteja presente ao Maracanã nessa cerimônia que será antes da bola rolar para Flamengo e Vitória pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Da parte dos torcedores, obtenção por R$ 5,00 do ingresso físico da partida de despedida do ídolo, venda também de um copo com imagens do jogo e com fotos marcantes de Gabigol no Flamengo. Outra homenagem será um mosaico no setor norte. Bandeiras e faixas também serão levantadas pela torcida, que esgotou todos os ingressos para a partida de logo mais contra o Vitória. A Polícia Militar do Rio de Janeiro armou um esquema todo especial por conta da realização em mesmo horário e em mesma data dos jogos de Flamengo e Botafogo pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, pois o perigo de confronto no encontro das torcidas por toda a cidade do Rio de Janeiro é real e preocupante. A FIFA divulgou as datas e horários dos jogos do Flamengo no Super Mundial de Clubes, né? O Flamengo estreia no dia 16 de junho, uma segunda-feira, jogando contra o Esperance de Tunis, da Tunísia, às 22 horas, horário de Brasília, né, no estádio Lincoln Finance Field, lá na Filadélfia. O segundo jogo contra o Chelsea vai ser no dia 20 de junho, uma sexta-feira, às 15 horas da tarde, no estádio Lincoln Financial Field, também da Filadélfia, só que às 15 horas. E o Flamengo encerra a participação na fase de grupo do Mundial, jogando no dia 24, que é uma terça-feira, às 22 horas, no estádio Camp World Stadium de Orlando, contra o León do México. Nós sabemos que o León ainda precisa ter o nome confirmado como participante, porque a FIFA está analisando aí se Pachuca e León, que são são de um mesmo proprietário, possam disputar o campeonato. Essa decisão vai sair logo mais à frente. Meus amigos, agora vamos fazer uma síntese do que são as eleições no Flamengo. Bom, nós estamos a menos de 24 horas das eleições presidenciais no Flamengo. A Gávea ontem estava repleta de torcedores, repleta de simpatizantes das 3 chapas concorrentes ao pleito do Flamengo, e um dia de muita movimentação na Gávea ontem à tarde, no sábado, o último sábado antes da eleição do Flamengo. Bom, na reta final das campanhas, com muita movimentação dos integrantes, nas chapas estavam todas na pérgola da piscina lá do nosso Mengão. A votação vai ser nessa segunda-feira,
amanhã, né, das 8 horas da manhã até as 21 horas. 5.880 associados estão aptos a votar na eleição de amanhã do Flamengo. Esse número de votantes é menor do que o número de votantes aptos na eleição passada, quando eram 5.932. Né? Existe uma expectativa muito grande pela quantidade desses 5.880 que estarão lá na Gávea para votar. O normal, né? O normal e o que sempre acontece é que votam aí na faixa de 2.500, 3.000 associados votantes. Agora veja a distribuição desses 5.880 votantes em percentual por categoria. Dos 5.880, 3.827 são sócios proprietários, o que equivale a 65,1%. 687 são sócios contribuintes. 394 são sócio laureado. 367 são os sócios patrimoniais, 213 são os sócios off-rio, 209 são sócios remidos, 90 são os eméritos, sócios eméritos, 65 são os sócios beneméritos e 28 são os sócios grandes beneméritos. Então está aí uma síntese e um raio-x da categoria votante apto a votar na eleição do Flamengo amanhã. Meus amigos, definidos os jogos também do Flamengo na Copinha São Paulo de Futebol Júnior em sua primeira fase. No dia 5 de janeiro, o Flamengo estreia contra o Cruzeiro da Paraíba às 17 horas. No dia 8 de janeiro, o Flamengo joga contra o Zumbi de Alagoas às 21h30. E no dia 11 de janeiro, o Flamengo encerra sua participação na fase de grupos da Copinha, jogando contra o São Bernardo às 21h45. Bom, na sexta-feira, dia 6, o Flamengo comemorou 15 anos da conquista do hexacampeonato brasileiro em 2009, primeiro título do Mengão na era dos pontos corridos. O Flamengo é o maior pontuador da história do Campeonato Brasileiro desde que começou a ser disputado por 20 equipes em 38 rodadas com pontos corridos. Vejam os 5 primeiros maiores pontuadores do Brasileiro de pontos corridos. Em primeiro, o Flamengo com 1.121 pontos. Em segundo, São Paulo com 1.087. Em terceiro, Palmeiras com 1.057. O quarto é o Atlético Mineiro com 1.052. E o Grêmio é o quinto com 1.022. Meus amigos, com a vitória do meio de semana contra o Criciúma, o Flamengo passou da 8ª posição para a 6ª melhor campanha no retorno do Brasileiro. Uma vitória hoje contra o Vitória melhorará ainda mais essa posição do Flamengo no retorno do Brasileiro, que vinha bem abaixo, né? Agora, briga dura e pesada na parte de baixo do Brasileirão por uma vaga em aberto no rebaixamento para a Série B. 4 times jogam hoje à tarde para evitar serem o último rebaixado de 2024, que se juntará a Criciúma, Cuiabá e Atlético Goianiense, já rebaixados para a Série B do Brasileirão. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Fluminense e Bragantino tentam fugir dessa última vaga do rebaixamento. Então vai ser emocionante essa última rodada, que terão os 10 jogos realizados no mesmo horário, às 16 horas. Além da nossa torcida pelo Flamengo fazer um grande jogo contra o Vitória e que seja convincente na partida, além do que a gente também vai ter a despedida do Gabigol, é preciso que a gente torça contra o Yuri Alberto do Corinthians. E eu vou explicar por quê. O Corinthians, que joga contra o Grêmio em Porto Alegre, o Yuri Alberto precisa não marcar gols, porque ele marcando um gol apenas, ele vai ultrapassar o Pedro na artilharia do futebol brasileiro em 2024. Nesse momento, os dois têm 30 gols, e se o Yuri Alberto não marcar gols, o Pedro, mesmo sem jogar desde setembro, vai ser o artilheiro da temporada do futebol brasileiro, com 30 gols ao lado do Yuri Alberto. Então, só nos resta torcer contra o jogador corintiano para que ele não marque gols. E, para terminar esse vídeo, a gente deseja
um final de temporada maravilhoso para o Flamengo, que venha com uma grande vitória diante do Vitória, que o Flamengo, que já está confirmado no terceiro lugar, consiga finalizar com mais 3 pontos, para que a gente possa ter uma despedida do Gabriel aí, bem bacana, bem feliz, bem alegre, emocionante, como sempre foi, e que a gente deseja que o Gabriel seja muito feliz aonde ele decidir jogar. Infelizmente, ciclos se encerram, chegou a hora do Gabigol encerrar o dele no Flamengo e vida que segue. Flamengo é maior do que tudo e do que todos. Passam dirigentes, passam jogadores, passam treinadores, mas a instituição Clube de Regatas do Flamengo é eterna e ela continua. Meus amigos, meu muito obrigado, fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!